Iniciando hoje mais uma série de mensagens, e esse mês de maio nós vamos falar sobre uma pastoral do cuidado. Pensarmos um pouco o que é esse cuidado de Deus que nós tanto falamos, qual que é o desdobramento disso na nossa vida e na nossa história. E para isso eu vou convidar você para lermos juntos uma poesia que está na Bíblia. Está em Deuteronômio 32, capítulo 10, a partir do capítulo 10, que eu coloquei aqui no projetor. Eu convido você a ler comigo aqui. Ele, Deus, o achou no deserto, numa terra árida e varrida pelo vento. Ele o abraçou e o encheu de cuidados, guardando-a como a menina dos seus olhos. Agiu como a águia pairando sobre o ninho, protegendo seus filhotes. Depois, abrindo as asas deles, alçando-os no ar, ensinando-os a voar. O próprio Eterno o conduziu. Não havia nenhum Deus estranho por perto. Até aí. Essa semana fez 3 anos que eu e o Ricardo cometemos a nossa maior insanidade esportiva da nossa vida. Eu ia dizer aventura, mas aquilo não é aventura, aquilo é uma insanidade. Porque nós corremos uma prova de 106 quilômetros no deserto do Saara. E o próprio Facebook me lembrou disso. E eu acabei visitando algumas fotos daquela viagem que nós fizemos. E lembrei de algumas sensações, de alguns sentimentos que tive no deserto, naquele deserto literal em que nós ficamos por volta de 5 ou 6 dias. O deserto é assustador. É uma vacilada, é uma bobeada, e eu não sei se você consegue voltar para casa, porque o deserto não perdoa. O deserto não respeita biografias, não respeita a cor dos seus olhos, não respeita seu sobrenome, o deserto não respeita sua conta bancária, o deserto não está nem aí para quem você é. Existe uma combinação de sol, vento e areia que parecem ser mortíferas. Acho que na verdade são mortíferas. Os lugares extremos, como um deserto, eles são, ao mesmo tempo que encantadores, assustadores. É aquela mistura, tal qual uma criança que tem o fascínio por algum personagem, pelo Papai Noel, né? As crianças ficam fascinadas pelo Papai Noel, e você coloca elas no colo, a maioria das fotos da criança chorando no colo do Papai Noel. Porque é o fascínio do Papai Noel e o medo do que aquele velho barbudo com uma roupa vermelha que ninguém nunca usa pode fazer comigo. Então, o novo, e geralmente lugares com os quais nós não temos intimidade, eles geram em nós diversos sentimentos, inclusive o sentimento do medo. Uma selva, ao mesmo tempo que ela é linda, arrebatadoramente linda, ela é também, de repente, perigosa. Você pode estar desfrutando de um dia muito quente, de uma praia muito deliciosa, e, de repente, a maré muda e você se vê em maus lençóis. É lindo e é arrebatador. É encantador e é assustador. Os lugares distantes, os lugares isolados fazem isso com a gente. Se você aqui gosta de fazer trilha, apesar de que vocês não têm muita cara de quem faz trilha, uma montanha pode nos levar para uma vista maravilhosa e para a beira de um precipício. Esses lugares são assim. Eles são encantadores e eles são assustadores. E muito do que existe dentro de mim e muito da maneira como eu me relaciono com esses lugares é que vai determinar se aquela experiência vai ser assustadora ou se aquela experiência será encantadora. Nós vivemos desertos. A palavra deserto ela é muito comum na nossa vida, assim como ela é comum na Bíblia. Não só como um espaço geográfico, mas como uma metáfora espiritual.
Nós temos períodos desérticos. Você talvez enfrentou situações difíceis na tua vida, e apesar de estarmos vivendo numa cidade, uma selva de pedras, nós nos sentimos num deserto, como uma metáfora da falta de recursos. Eu olho para o meu problema, eu olho para o meu drama, e eu não tenho recursos para lidar com ele. Eu estou seco de possibilidades. Então o deserto, ele é, para nós, obviamente, circunstancial. Ele pode acontecer aqui hoje à noite. Talvez você chegou a esse culto em um deserto. Esse deserto pode acontecer nas pequenas casas da cidade de São Paulo ou nas grandes mansões, porque o deserto não se importa com a tua conta bancária. Pode ser que você tenha vivido ou esteja vivendo deserto no trânsito. Todo dia de manhã, quando você sai de casa, entra no carro e enfrenta a Marginal Pinheiros, e você diz: que deserto, por mais incrível que isso pareça, que solidão. Eu tenho tantas pessoas ao meu redor e não tenho ninguém comigo, porque existe uma diferença enorme entre ter pessoas ao seu lado e ter pessoas com você. Nós vivemos em São Paulo, nós temos 10 milhões de pessoas ao nosso lado. Mas isso não quer dizer absolutamente nada em relação às minhas sedes relacionais, emocionais e existenciais. Porque quem está ao meu lado não necessariamente está comigo. Assim como existem pessoas que estão geograficamente distantes de mim, mas que estão dentro de mim. Elas estão ao meu lado, elas estão comigo. E às vezes, no meio de uma cidade de 10 milhões de pessoas, eu preciso ligar para minha mãe, que mora em Recife, para eu lembrar que existe alguém comigo. É um deserto. Acompanhar uma doença sem a previsão de alívio é um deserto. Se despedir de uma pessoa que você ama, porque a morte a ceifou prematuramente, um terrível deserto. Uma pessoa com a qual tinha uma aliança com você e de repente se foi embora, um deserto. A demissão. Aquele filho que um dia admitiu a dependência química, um deserto. Aquele dia em que você tirou o resultado do exame de dentro daquele envelope e as notícias eram as piores possíveis. Um deserto se instaurou na tua vida. Deserto é um lugar de dor. Mas eu quero convidar você hoje à noite a pensar que ele também pode ser um lugar de transformação. Mas antes, e quem me escuta com frequência sabe, e para alguns eu sei que eu serei repetitivo hoje à noite, eu não sou da linha que acredita que problema é bênção disfarçada. Eu não sou da linha que diz que Deus tem seus planos estranhos e que Ele usa de coisas estranhas para nos ensinar coisas mais estranhas ainda. Não. Acho que problema é problema. Acho que câncer é câncer e pneu furado é pneu furado. Não sei qual é o nível do teu deserto. Mas pode ser um lugar de mudança. Pode ser um lugar de transformação. Por quê? Porque o deserto pode produzir em nós uma purificação, onde nós aprendemos a avaliar o que de fato tem importância na vida. Os períodos onde nós estamos suscetíveis e fracos, a gente descobre que um copo d'água basta para matar a nossa sede. A gente não precisa dos champanhes mais caros. Porque o deserto nos coloca diante daquilo que de fato tem valor. As nossas futilidades são todas colocadas de lado. Aquelas coisas que nós achamos essenciais para viver, de repente nós descobrimos que elas não passam de vaidade das vaidades. É aquilo que não faz sentido. Eu não preciso disso. Eu só estava numa lógica de achar que eu precisava, e a gente fica inventando necessidade para justificar as coisas que a gente precisa. O deserto tira isso de nós.
Eu vou falar de um jeito mais prático. Você já teve pedra no rim? Eu já. Quando você tem pedra no rim, você descobre como é legal ir no banheiro e não ter pedra no rim. Entenderam agora o que eu estou falando? É isso. Pô, ir no banheiro é um negócio que eu faço toda hora. Pois é, quando você não consegue fazer, você descobre, nossa, como ir no banheiro é bom. O exemplo é ruim, mas explica um pouco do que eu estou falando em relação à nossa vida. A vida acontece numa dinâmica muito intensa e às vezes nós nos perdemos nas nossas necessidades fúteis, ajudados por uma lógica de consumo e capitalista que é o mundo em que nós vivemos. Onde nós precisamos comprar coisas que nós não precisamos, com dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que nós não gostamos. O deserto vem e faz o quê? Ei, aprenda a reavaliar as tuas prioridades. Porque nos leitos terminais as pessoas não lamentam o carro que não compraram, nem a casa que não tiveram, nem a viagem que não fizeram. As pessoas lamentam os beijos que não foram dados, os eu te amos que não foram ditos, os afetos que não foram espalhados. Porque lá na UTI, a gente sabe avaliar o que tem valor na vida, porque a UTI é um deserto. E na UTI eu não fico pensando, pô, preciso trocar meu carro. Não, na UTI você fica pensando que coisa boa seria dar uma volta no parque hoje à tarde. Porque ele faz a gente reavaliar as nossas prioridades. É um processo de purificação, mas ele não é automático, depende da maneira como eu o encaro. Depende da maneira como eu entro. E por isso li com vocês então essa poesia de Moisés, que é o resumo da peregrinação do povo de Israel durante o período que eles ficaram no deserto, depois que foram libertados do Egito, como você deve lembrar da história. Deus convoca Moisés, fala para Moisés, vai lá e avisa o faraó que as coisas vão mudar. O Moisés vai lá, avisa isso, o povo sai, foge, vem as 10 pragas do Egito, e aquela coisa toda que você nunca leu na Bíblia, talvez você já assistiu no cinema. O povo sai em liberdade, Deus abre o Mar Vermelho, e eles ficam no deserto. Essa poesia fala desse resumo que eu fiz aqui para vocês. Então eu quero pensar com vocês hoje, pontuar com vocês hoje à noite 2 coisas para tratarmos a nossa dor, para pensarmos na nossa dor e o que é esse cuidado que Deus tem por nós. Quando você estiver passando por um período desértico, por favor, lembre que Deus está no consolo e não na causa da sua dor. Por que insisto? Porque existe uma pedagogia do medo em que Deus manda coisas ruins, como já falei, para nos ensinar. Eu tenho muita dificuldade com essa visão de Deus. Eu tenho muita dificuldade com esse dicionário cristão evangélico que diz que dor é um método pedagógico de Deus. Ou seja, está doendo? Tá. Então aguenta, porque isso aí é um plano de Deus e uma hora você vai descobrir por quê e para quê. Eu não consigo entender, porque as pessoas que eu mais admirei na vida cristã, elas morreram com muita dor. Elas morreram debaixo de muito sofrimento. E eu não consigo entender para que Deus usaria da dor para nos ensinar alguma coisa. Então, é meio que aquela lógica assim, você está muito felizinho, né? Eu vou te dar uma pedra no rim, então. Para você ficar esperto, que tá rindo muito. Ah, está feliz que comprou carro? Um câncerzinho só para não se achar. Ah, tá se achando porque subiu de gerente para diretor? Vou demitir. Para ficar pianola. Sério, que Deus é esse? Que tem prazer ou tem na dor um método de ensinar as pessoas? Eu me lembro quando meus filhos estavam na fase da alfabetização, e eles foram alfabetizados de uma maneira diferente da que eu fui, porque a pedagogia ela é dinâmica e ela muda com o passar dos tempos, ainda bem.
E eu fiquei acompanhando o crescimento deles, pedagógico, da alfabetização, e eu pensei, caramba, os professores da escola dos meus filhos, eles são muito mais legais que Deus. Porque eles ensinam meus filhos com alegria, de uma maneira lúdica, com festa, com brincadeira, com massinha, com argila, com tinta. Chegam em casa tudo pintado, tudo sujo, cheio de vida no coração. E Deus? Câncer, pneu furado e desemprego. É a trindade da pedagogia divina. Não é possível. E eu acho que a gente precisa tirar do nosso coração que nós somos eleitos de Deus para sofrer. Não, nós sofremos porque nós estamos vivos. Nós sofremos porque nós vivemos num país desse aqui que a gente está vivendo, com as pessoas que estão lá no poder fazendo o que elas estão fazendo. Ou seja, Deus, na vida tem dor, tem, e onde está Deus? Sempre no conforto. Porque se a vida maltrata, Deus cura. Porque se a vida maltrata, Deus vai fazer de tudo para que você consiga superar os maus tratos da vida. Então, a poesia que nós lemos diz que o povo era como a menina dos olhos de Deus. Agora eu queria que você encaixasse um Deus que vê um povo como a menina dos seus olhos, fazendo essa menina dos olhos sofrer, comer o pão que o diabo amassou, para ela conseguir aprender alguma coisa na vida. Eu te digo, será que Deus não tem outros métodos? Será que Ele não tem outros caminhos para nos ensinar coisas bonitas e relevantes a respeito da vida? O Salmo 23 fala sobre dor, certo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me batem, me destroem, me disciplinam, me colocam para baixo e me dão uma lição para eu ficar esperto? Não. Elas me consolam e me sustentam. Ou seja, no Salmo 23, Deus é da equipe do resgate, não da equipe que empurra a ribanceira abaixo. No Salmo 23, nós temos um Deus o quê? Que cuida diante dos maus tratos da vida, e não um Deus que maltrata para depois ele mesmo ir lá e curar, para dizer assim, ó, eu bati, mas agora eu vou cuidar. Isso é um bipolar. Isso é um Deus bipolar, Ele não sabe o que Ele quer. Ó, eu vou te bater aqui, mas depois eu faço um cafuné aqui. Não, Deus não é bipolar. Deus é amor, e Ele não pode negar a si mesmo. Então, o que vem dEle? Vem amor, cuidado, afeto diante dos maus tratos e das grandes dores que eu enfrento. Por quê? Porque eu estou vivo. E por quê? Porque eu peco também. E por quê? Porque eu faço péssimas escolhas também. E também por quê? Porque eu moro no Brasil também. Também, porque alguns dos problemas que nós enfrentamos aqui, se a gente morasse na Dinamarca, não ia ter. Ou seja, tem um meio que contribui para o meu sofrimento, tem as minhas decisões que contribuem para o meu sofrimento, tem o acaso que contribui com o meu sofrimento, e Deus. Bom, até onde eu sei, eu sou a menina dos olhos dele, e a sua vara e o seu cajado me consolam e me sustentam. Me dão força para eu superar aquilo que eu não consigo superar, me dão capacidade de enfrentar aquilo que eu não tenho a menor vontade de enfrentar. Ou seja, Deus cuida. Há um cuidado de Deus? Sim. Mas o que da minha pele? Não, não acredito. Deus cuida de algo muito maior na nossa vida, que é o nosso coração. A questão é que a gente não valoriza isso. A gente quer o cuidado da pele, a gente quer o cuidado da matéria. E a gente não liga quando a gente pensa que Deus cuida do nosso coração. Provérbios 4, 23, acima de todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. Do que é que Deus cuida? Daquilo que depende toda a tua vida. Você quer um cuidado maior que esse? Não, eu queria que Ele cuidasse do meu carro. Isso aí a Itaú Seguros faz. Você está querendo comparar Deus com seguradora. Você não acha isso muito pouco? Porque uma seguradora não pode cuidar do seu coração, isso é só Deus que pode.
Ou seja, Ele cuida de mim, sim, Ele cuida do meu coração, para quê? Para que o período do deserto seja de fato um período de purificação e um período de transformação. É um cuidado. Diante daquilo que eu preciso atravessar, porque existem estradas, existem caminhos que eu preciso passar, para eu conseguir me transformar, me renovar e ser uma pessoa cada vez melhor e cada vez mais preparada para a vida. Ou seja, por isso que aí eu estou falando aqui, claro que tudo que eu estou falando é pessoal, mas no campo da oração mais ainda, eu não oro para Deus arrumar a minha estrada. Eu oro para Deus cuidar de fato do meu coração para que eu consiga trilhar em qualquer estrada. Porque eu não sei quantas estradas que eu vou encarar ainda nessa vida, e eu tenho que ficar toda hora pedindo para Deus, Deus arruma a estrada, Deus arruma a estrada, Deus arruma a estrada, e Deus está dizendo, Vila, eu quero cuidar do teu coração para você aprender a viver em qualquer estrada, para você enfrentar qualquer buraco que você entrar. Ao invés de transformar você, mantê-lo na fase infantil, onde você não consegue caminhar, deixa eu te ajudar a fazer o teu coração se fortalecer para você enfrentar tudo aquilo que a vida apresentar. Ou seja, eu não peço para Deus tirar as pedras do caminho, mas o quê? Que eu tenha sensibilidade espiritual para entender que no meio das pedras existe um caminho. Mas a questão é que a gente não quer. A gente quer a oração que resolve, a oração que mostra o caminho, a oração que paga a conta, a oração que resolve tudo aquilo que eu fiz, talvez, exatamente porque o meu coração está descuidado. Então eu gastei além da conta no cartão de crédito, aí eu começo a orar para Deus pagar o cartão. Meu irmão, não funciona. Isso aí você vai ter que pagar mesmo, você que gastou. Talvez a resposta de Deus seja para você, não, eu vou cuidar do teu coração, para você começar a aprender a gastar só o que você pode, e não cair nesse consumismo que está acabando com a tua vida. Ou seja, Deus está nos danos, nas dores da nossa vida, causando, como causador, não. Deus está como uma presença que nos ajuda a enfrentar aquilo que está roubando a nossa paz. Ou seja, o deserto pode ser um período de construção? Pode. Desde que eu tire do meu coração que o que eu estou passando é um plano secreto de Deus, que lá na frente Ele vai me revelar o porquê e o para quê. Porque se isso está no teu coração, você vai ter que esperar quanto tempo? O que você aprende? O que você faz? Não, você cruza os braços. Você fica de braços cruzados, esperando uma hora que vai vir uma revelação e dizendo o seguinte, você está nessa lasqueira de vida aí, é por causa disso. Não, o período do deserto eu já vou passando e enfrentando exatamente para entender quantas coisas, quantas manifestações de Deus, quanto cuidado de Deus, quantas possibilidades que existem num deserto. Ou seja, se o deserto é inevitável, e eu lamento te dizer, ele é. Se você ainda não passou, eu não quero ser chato, mas aguarda um pouco que você vai passar. Que haja em nós uma boa postura, para que esse tempo entre na nossa vida como um processo de transformação, como um processo de mudança e não um processo de autodestruição. Jesus disse isso de outra maneira em João 16, 33. No mundo você vai ter muitas aflições, mas que tenha um bom ânimo. Acho um barato esse versículo, porque às vezes a gente fala ele de uma maneira toda vitoriosa e a gente não para pensar que no versículo tem uma notícia de que a casa vai cair para o teu lado e de que Deus não vai resolver essa casa. Porque quem que tem que ter bom ânimo? Deus? Não, vocês. E a gente fala, né, põe adesivo no carro, faz tatuagem, camiseta. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. É isso mesmo. Agora, aprenda a interpretar o texto, porque está dizendo o seguinte, a vida tem moleza não. Isso não tem a ver com a fé que você professa, isso tem a ver com a vida. A fé que você professa não livra você do mal, a fé que você professa diz como é que você vai lidar quando o mal bater na tua porta. Porque a fé cristã não é uma fé de blindagem, é uma fé de postura.
A fé cristã não é uma fé que protege você de coisas difíceis. A fé cristã é uma fé que propõe uma postura diante da dificuldade e um cuidado de Deus nesse processo todo. Por isso que eu gosto tanto da frase do C.S. Lewis, quando ele diz assim: olha, se você está querendo uma religião que te deixe confortável, eu não te aconselho o cristianismo. Se você está querendo uma religião que deixe você de boa, vá procurar outra, porque essa aqui, o chefe está dizendo que na vida você vai passar por muito problema. E que você abrace o contudo e enfrente aquilo que precisa ser enfrentado. E Deus, uma presença que nos anima, que traz fôlego de vida diante daquilo que eu não quero enfrentar. Essa é uma das perguntas que eu mais escuto. Quando é que os nossos problemas acabam? E eu digo aqui para vocês hoje à noite com muita autoridade: eu não faço a menor ideia. E com muita paz no coração, eu não faço a menor ideia de quando é que os seus problemas vão acabar. E uma dica de amigo: se afaste de qualquer pessoa que colocar data para o fim dos seus problemas. Qualquer. Não, foi o pastor. Se afaste. Está mentindo, está te enganando. Não, foi meu terapeuta. Liga lá e procura outro. Não, foi o místico. Corre dele. Porque problema não sabe ver hora. Problema não tem agenda. O problema não está preso no tempo aqui, ele olhando e dizendo: pô, já maltratei demais, né? Vamos embora. Não, o problema não tem relógio. Ou seja, quando é que acaba? Eu não faço a menor ideia, porque a mensagem que eu anuncio não é para resolver problema, é o comportamento que eu vou ter durante esse problema. E aí os mais religiosos citam o Salmo 30, mas o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. A questão é que existem noites que duram 5 anos. A questão é que existem noites que duram 6 meses, 2 anos, 20 anos. A gente podia fazer uma competição aqui. Não, o meu já tem 30 anos, meia-noite. O que é noite na Bíblia, na poesia? É uma metáfora para um período que eu não consigo ver. É esse momento da minha vida que eu não tenho a possibilidade de enxergar e ver caminhos. Isso é uma noite. E qual que é o nosso problema? Eu falei isso um pouco sobre isso um pouco domingo à noite. O desespero que nós entramos de resolver tudo na nossa vida de uma maneira rápida. Porque tudo tem que ser imediatamente. Se o telefone não conecta com a internet imediatamente, a gente tem crise existencial. Lembra quando o telefone era de discar? Lembram? Então, quem lembra não é muito novo. Eu não lembro, eu vi no Google isso aí. Mas era um telefone que você punha o dedão lá e você tinha que ir discando os números. Se o telefone tinha muito 0, 9, 8, você ficava um dia ligando. Porque até voltar e ir de novo, aí você batia errado. E pronto, você tinha que tirar um período para fazer uma ligação. E agora? Agora tem que falar: liga para o fulano, porque eu não tenho tempo de ficar mais também apertando o botão, então eu falo e ele já liga. O carro tinha que pegar, lembra? Fazia o carro pegar e deixava ele um tempo lá esquentando para sair. E agora, se o carro não pega na primeira? Esmurra o volante do carro, machuca a tua mão, o volante não resolve nada, porque nós não temos tempo. E aí a gente caiu numa lógica de tudo na nossa vida vai se resolver de uma maneira mágica. E por isso que a gente quer saber quando acaba. E que a resposta seja o mais breve possível. Aí por isso existem pessoas que fazem mau uso da boa fé, dizendo o seguinte: faz aqui uma campanha de 5 semanas, que teu problema vai estar resolvido no final dessa 5ª semana. Aí eu te pergunto, como é que o problema sabe que passam-se 5... Eu queria que alguém
me explicasse como é que o problema sabe, putz, só temos mais uma semana para ferrar com a vida dele, hein? Vamos aproveitar. Capricha no final. Como? Como é que é isso? E aí eu fico 5 semanas indo no determinado lugar, dando uma grana violenta que eu nem tenho, porque eu estou comprando um milagre. Como é que você compra um milagre? Milagre não se compra. Milagre é quando as coisas naturais saem da ordem. Isso não se compra, senão Deus está à venda. Deus é um ser que está à venda também, como um produto qualquer. E de acordo com a quantidade de dinheiro que eu dou, Ele faz o milagre. Ou seja, novamente os ricos se dão melhor que os pobres, porque eles têm mais como barganhar com Deus. Não, essa possibilidade é nula. Porque a proposta do reino não é campanha, a proposta do reino é caminhada. A proposta do reino não é 7 semanas para você adquirir a casa própria. A proposta do reino é você viver a vida inteira sem nunca ter uma casa, mas ficar feliz com aquilo que você tem. Ou seja, quando é que acaba? Eu não faço a menor ideia. Eu sei que existe uma poesia dizendo que Deus cuidou. Deus olhou como a menina dos olhos. E Deus uma hora fez como as águias. O que elas fazem? Cuidam dos filhotes e uma hora levam para cima do monte, voam, e o que fazem? Soltam. Para quê? Para elas não passarem o resto da vida debaixo das asas da mãe. Por quê? Porque ela tem que aprender a voar e construir a sua própria história. Mas a mãe águia cuida? Cuida. E aprender a voar é um dos maiores cuidados que ela faz. E emancipar e dizer assim, vai viver tua vida, enfrente os seus problemas, aproveite os seus sucessos, se delicie nos seus prazeres, chore os seus lutos, ou seja, seja uma pessoa inteligente, que sabe fazer uma leitura real da vida e não fica se enganando com pílulas religiosas tontas, que geram mais ilusão do que qualquer outra coisa. Não, mas eu vou determinar o fim do meu problema. Pode determinar o quanto você quiser. Se o seu problema não for você mesmo, você pode determinar quanto você quiser, não vai mudar nada. O que a gente pode determinar? Ah, vou parar de gastar além da conta. Isso aí você pode determinar. Só que essa palavra não diz nada. O que vai dizer a hora que você for para o shopping, que você olhar shopping, cartão, aí que eu quero ver esse determinismo teu aí, para que vale? O povo no deserto não teve essa atitude de grandeza, como parece ter na poesia, porque a poesia não está falando das pessoas, a poesia está falando de Deus. A experiência no povo do deserto foi cheia de erros pesados. Porque eles queriam um Deus de resultado. E o que Deus queria? Uma caminhada. Tanto é que no momento em que Deus não respondeu o que eles queriam, na hora que eles queriam, o que eles fizeram? Um ídolo. E Deus meio que olhando para eles e dizendo, vocês estão querendo resultado, eu estou querendo relação. Vocês estão querendo coisa, eu estou querendo cuidar do coração de vocês. Vocês estão obcecados em chegar em um lugar, e eu estou interessado em me fazer ser conhecido por vocês. Ou seja, o deserto é bom, por si só, não. Mas ele pode ser bom? Pode, depende da atitude do teu coração. E para isso talvez você precise redesenhar, ressignificar aquilo que você pensa sobre Deus. Quando é que o deserto acaba? Eu não sei. O que eu sei é que o cuidado de Deus pela tua vida é sem fim. Mas você precisa entender Deus como um pai. Você precisa entender Deus como uma mãe, que não está jogando problemas no teu colo, mas está soprando vida para você enfrentar os seus problemas que estão
no dia a dia, porque você é um ser humano pulsando. Pastor Eugene Peterson, que inclusive é o tradutor dessa Bíblia que eu uso, a Bíblia A Mensagem, li um livro dele sobre o deserto e ele termina o livro dele dizendo assim: não podemos ser ingênuos quanto ao deserto. É um lugar perigoso, mas não há como evitá-lo. Então que ele seja um lugar maravilhoso. Eu tenho certeza que se você entender Deus como teu aliado, como um pastor que cuida, os dias mais difíceis da sua vida vão entrar para a história como os dias mais importantes. Na hora a gente não consegue identificar isso, claro que não. Enquanto a gente está no meio da guerra, você não consegue falar, nossa, que aprendizado. Não, no meio da guerra a gente luta. Quando eu estava correndo os meus 100 quilômetros no deserto do Saara, eu tive mais momentos de raiva de mim mesmo do que de alegria. Nossa, que bom que eu vim. Falei, meu, o que o Ricardo tem na cabeça da gente vir aqui? E por que eu entrei na dele? E hoje, olho para trás e falo, meu, que bacana, olha o que eu fiz. E a minha corrida no deserto, ela foi muito mais espiritual do que física, para mim, pessoal. Porque chega uma hora no deserto que você não tem para onde olhar, porque é tudo igual. E aí comecei, em vez de olhar para a paisagem de fora, eu comecei a olhar para a paisagem de dentro. E fiquei de frente com uma pessoa que eu nem gostava. E fiquei de frente com uma pessoa que tinha práticas que eu condenava nos outros. E depois daqueles 100 quilômetros tinha uma pessoa diferente. Mas o deserto tem que fazer isso. Tirar de mim as distrações da vida, olhar para dentro do meu coração e reavaliar quem eu sou, o que eu acredito, quem Deus é para mim, que tipo de caminhada que eu tenho, qual é a minha tradição, rever meus conceitos e aí sim conseguir entender que no deserto Deus está cuidando de mim e porque Ele está cuidando de mim, essa pode ser uma experiência maravilhosa. Fique em pé que eu quero orar com você.